carregue os aprendizados da vida para experiências futuras. Todos nós já tivemos, de uma maneira ou de outra, experiências difíceis na vida. Isso faz parte da nossa viagem por esta terra. Daí eu me dei conta que a vida é um conjunto de experiências para sermos aprendidas e não sobrevividas. Eu resolvi falar um pouquinho sobre esse tema para despertarmos mais para a vida. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. Acione o espelho real da sua vida. Nele você não enxerga fios a mais de cabelos brancos, mas os anos de experiências que você adquiriu durante o tempo percorrido. Nele você não irá prestar atenção nas rugas que possui, mas, a despeito da sua formação, se tornou sábio e não sente as suas forças indo embora, mas sabe o quanto foi forte para chegar até aqui. E no futuro será muito mais. Nesse espelho, ainda que a velhice te torne de súbito, em que você despreze o contar dos dias e anos, agradecer a Deus pela vida e elevar a fé, você aprendeu que são esses preceitos que te mantêm realmente em pé. Experiência é o ato de experimentar, de ter passado por algo. Não é simplesmente uma crença ou algo que alguém falou. Assim, podemos dizer que a experiência de vida é tudo aquilo que aconteceu com você ao longo da sua vida. As experiências de vida são essenciais para o nosso desenvolvimento, mas tudo envolve uma reflexão sobre o significado de uma experiência de vida. As experiências vividas moldam a forma como vemos o mundo e interpretamos os seus acontecimentos. As experiências vividas enriquecem nossas histórias e definem quem somos. E agora vamos ter o prazer de ouvir algumas pessoas falando para nós sobre experiências de vida. Vamos ouvi-los. Olá, irmã Celeste, tudo bem? A história que eu quero compartilhar aqui neste vídeo aconteceu comigo no início do meu casamento. Eu e a Renata, neste ano, completamos 23 anos de casados. No início do casamento, ali, começando a vida a dois, nós passamos por algumas dificuldades financeiras. E eu me lembro que numa das noites em que estávamos fazendo o nosso culto familiar, resolvemos fazer uma lista de bênçãos que queríamos alcançar, bênçãos que queríamos receber de Deus. E começamos a orar todas as noites por aquela lista, pelos itens que estavam naquela lista. Mas depois de uns 15 dias, aquela lista misteriosamente desapareceu. E o tempo foi passando e acabamos nos esquecendo daquela lista. Apagou-se da nossa memória aquela lista. E depois de 5 anos de casados, a nossa casa precisava urgentemente de reformas, de reparos. Então começamos uma grande reforma. Derrubamos parede, trocamos o piso. E naquela confusão de reforma, de arredar os móveis para cá, empurrar para lá, a Renata acabou encontrando a lista e me chamou para a gente ler juntos aquela lista. Começamos a ler e à medida que a gente foi lendo, o nosso coração foi tremendo de emoção e de gratidão a Deus, porque a gente viu ali naqueles 5 anos
Deus nos havia abençoado tanto que nos concedeu todos os itens daquela lista. Né? Na lista havia, por exemplo, terminar a faculdade, passar no concurso público, adquirir um carro, e Deus nos concedeu todas aquelas bênçãos. Né? Deus é fiel, e se cumpriu a palavra que diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Salmo 37, verso 5, e também Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Salmo 127, verso 2. Era essa a história que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço. Tchau. A vida é carregada de lições. Basta a gente parar um pouco e olhar até as coisas simples. A cada dia nós podemos aprender com a vida, tanto pelas nossas próprias experiências como a dos outros. Mas às vezes, diante dos nossos desejos e impulsos descontrolados, nós erramos. E às vezes esses erros têm consequências pesadas, sejam elas a curto ou a longo prazo. Isso todo mundo sabe, é até clichê falar isso. Mas na minha prática profissional como psicóloga, esse foi um dos assuntos que me fez refletir melhor a respeito de... Eu aprendi que não podemos nos definir pelos erros do passado. Aquilo foi uma lição e não uma sentença, que devemos carregar o fardo pelo resto de nossa vida. Reconheça, confesse, saiba lidar com as consequências e entenda que podemos ser ou fazer diferente. As lições da vida. Cada um de nós tem uma lição ou várias lições, porque cada experiência da vida é um aprendizado, é uma lição de vida. Eu tenho muitas. Eu vou citar a primeira mais importante que eu tive, uma lição de vida muito importante. Quando eu tinha 17 anos, eu vim para Belo Horizonte para estudar psicologia. E eu não conhecia nada da cidade, não conhecia ninguém. Eu fui morar na casa de um tio e eu não conhecia nada. Era uma verdadeira experiência. Teve uma vez que eu indo para a faculdade num sábado à tarde, porque tinha aulas no sábado à tarde, naquela época, e eu peguei o ônibus para a faculdade, mas na hora de descer, o ônibus não parou totalmente. Ele arrancou e eu caí e quebrei o pé. Foi uma dor assim tremenda. E era um sábado chuvoso, à tarde, não tinha ninguém na rua. E era tanta dor que eu não conseguia ficar de pé. E eu tive que me arrastar pela rua, porque eu sabia que tinha ali um hospital por perto, de freiras. Mas era uma dor excruciante. E eu me arrastei pelas escadas subindo. Eu tive vontade de ligar para minha mãe no interior, mas não ia adiantar nada. Aliás, não existia celular. O telefone era no orelhão, eu teria que comprar ficha. Enfim, não dava. Eu estava ali sozinha e me senti totalmente desamparada. Mas ali eu vi a presença de Deus. Porque aquele hospital me acolheu, as freiras me deram lanche, meu pé foi engessado, me deram até uma bengala. E eu me senti tão acolhida. Foi a primeira grande experiência dolorosa da minha vida. E eu não esqueci que naquele momento de tamanha solidão, Deus não nos desampara. Eu pude contar com a presença de Deus, é quase como se eu pudesse ver Deus ali, naquele acolhimento daquelas freiras. E depois dessa lição eu aprendi que mesmo que a gente caia, tropece, quebre o pé, literalmente, ou não. Às vezes a gente tropeça e cai, mas nós podemos contar com Deus para nos levantar. Cada vez que eu tropecei, e depois foram muitas outras experiências, mas eu aprendi com a primeira. Cada vez que eu tropecei e caí, Deus me levantou. Eu aprendi a confiar mais nele. Foi um exercício de humildade, de entrega total a Deus. Uma lição esplêndida que eu aprendi bem cedo na minha vida. E depois dela, entendi que sim, a gente tem aflições, a gente cai, mas a gente pode se levantar na certeza de que Deus nos ampara e nos fortalece. Quando falamos em experiências de vida,
Não estamos tratando apenas os grandes eventos. Vivenciamos situações diferentes todos os dias, mas somente aqueles que damos maiores significado é que ficam marcados em nossa memória. Tudo o que marca nas experiências são os sentimentos, as emoções e significados que nós mesmos damos a ele. E quando o tempo passa, somos capazes de resignificá-los. Então, carregue os aprendizados da vida para experiências futuras. É a experiência que vai te mostrar que as tribulações servem para moldar